bem-vindos ao encontro síncrono de algoritmos e lógica de programação. Eu sou a professora Jane, boa noite. Boa noite para tudo quanto é lugar aqui. Tá? Esse é o nosso encontro síncrono, que funciona como atividade extra, boa noite, valendo 10 pontos extras, né? Para quem estiver aqui sincronizado no dia de hoje, no horário previamente marcado, tá bom? Eu vou compartilhar aqui um arquivo, tá, com vocês. Vocês ficam sempre assim, às vezes, perguntando com a questão de presença. Assim que terminar, vou pegar aqui. Assim que terminar o nosso encontro, quando chegar no final, todo mundo sair, o Teams já gera a lista de presença. Então, fica tranquilo em relação a isso. Em uma semana, no máximo, eu chego e lanço a nota, tá bom? Então, às vezes, até antes disso, muitas vezes antes de fazer uma semana. Eu boto uma semana para você não ficar, assim, muito ansioso, tá? E esse material é a gravação. Eu vou sinalizar, vou avisar lá no Fórum de Informações Gerais, né, que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar no chat, né? Vocês estão aí olhando o chat, não estão? Gente que olha o chat, escreve no chat. Então, vou colocar no chat tanto essa apresentação aqui, né, do PowerPoint, mais um chegando, como também entrou, como também o link da gravação, né? Essa aula vai ficar gravada, tá bom? Então, vamos lá começar, tá? Bom, então eu vou fazer Começou uma... agora. Hã? Desculpa. Nada, tá? Então, vamos começar a falar aqui, né? Porque eu tenho que falar tudo isso antes, né? Começar aqui com o material, tá? Então, já são 19h22 horário de Brasília, mas já dei toda a prévia para vocês ficarem tranquilos. Então, vamos fazer uma revisão de conceitos com alguns exemplos, tá bom? Então, para que a gente possa ir bem nos exemplos, tá? E no final, fazer algum exercício, tá? De caráter objetivo discursivo, que também essa é uma das propostas do encontro da aula síncrona, né? É bom lembrar alguns conceitos rapidamente. Eu sei que vocês estão na segunda semana de aula, cada um está num ponto, né? Mas essa aula você vai poder rever, tá bom? E o que você pegar agora, melhor, né? Tá bom? Para depois, quando ler o livro, tiver que fazer algum exercício e tal. Tá. Então, o que a gente está vendo aqui? Tipos de dados, né? Como se fala aqui em algoritmos e lógica de programação, você pensa assim, o que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de passos bem definidos, bem objetivos, sem assim ambiguidade, tá? Para o quê? Que definem a solução de um problema, tá bom? E no caso, a gente, nessa disciplina, está usando o que para poder escrever os algoritmos? Está usando uma pseudolinguagem, não é? E ali você está vendo uma forma de escrever um algoritmo, que é o pseudocódigo. E o algoritmo, ele vai trabalhar basicamente o quê? Com a entrada de dados, né? Ou seja, os dados vão ser lidos, pode ser o meu nome, pode ser a minha idade, pode ser a sua nota, tudo isso vão ser dados, não é? E os dados, eles vão ser processados e o algoritmo, muito provavelmente, né, geralmente assim, vai te dar uma resposta, uma saída. Vamos dizer que o algoritmo vai calcular a sua média, né? Então, vai precisar das notas para somar todas as notas, depois dividir pela quantidade de notas ali que ele usou, não é isso? E vai me dar, olha, sua média foi tanto. Tá? Então, ele vai me dar uma saída. Então, existe entrada, existe um processamento, existe uma saída. E o algoritmo ele tem passos que vão definir a solução de um problema, tá bom? E uma maneira de se escrever um algoritmo é, no caso, como vocês estão vendo, usando o quê? Pseudocódigo, né? Escrevendo pseudo quer dizer falso, um falso código, né?
Ah, mas como assim ele é falso? Porque quando a gente escreve programas, tá? A gente usa uma linguagem de programação e aí o programa que a gente escreve é um código. Quando a gente escreve um algoritmo, né, pode se escrever de várias maneiras, pode se usar pseudocódigo, não é? Então a gente tem ali um subconjunto, né? A gente não tem, como a linguagem de programação, vários tipos de dados, muitos operadores, muitos comandos, né? A gente tem ali um subconjunto, né? Algo menor, tá bom? Mas não tem problema algum, porque nesse primeiro momento a gente está pensando na lógica de programação, como pensar na solução, organizar a solução na parte lógica. E a gente precisa escrever isso, tá? Então, tem uma maneira de escrever isso, muito usada no passado, não quer dizer que não seja usada hoje, que é o fluxograma. Tem outra maneira, que é o pseudocódigo, né? Porque ali a gente não tem um código, a gente tem um falso código, porque não é um programa, porque não foi escrito usando uma linguagem de programação, tá? Existem várias linguagens de programação, né? Dependendo do curso que você está fazendo. Chegando mais um aqui. Ah, entrou. É, você vai ver a linguagem Java, né? Então, tem, assim, várias linguagens de programação, permitindo a gente escrever programas, e os programas vão desempenhar alguma tarefa, assim, que a gente queira. E programa é o que você mais usa hoje em dia, não é? Né? Então, pronto, tudo é programa, né? Que a gente usa no celular, né? Tá cheio de aplicativozinho, mas aquilo tudo foi programado, tá certo? Usando alguma linguagem de programação. Também no computador, né? Quando você usa qualquer ferramenta que você usa, aquilo ali é um software, é um programa, tá bom? Então, depois dessa introdução, vamos focar aqui. Dentro da pseudolinguagem que foi apresentada na disciplina de algoritmos e lógica de programação, foram apresentados os seguintes tipos de dados. Um dado, digamos, a minha idade, vai ser um dado inteiro. A sua nota vai ser um real, porque não aqui na Unileia, a Unileia trabalha com notas inteiras, né? Mas tem lugar, tem cursos e tal, que às vezes a nota pode ser quebrada, né? 6,5, não é isso? Tá bom? Então, há também, por exemplo, o preço de um produto, né? O preço do produto pode ter centavos. Já esse produto custa R$ 50,25. Então, preciso do real. Para armazenar meu nome é um dado, tá? Eu vou trabalhar com o tipo caractere. Se eu quiser, assim, sinalizar se algo é verdadeiro ou falso, aqui fica mais, assim, no iniciozinho, mais, assim, bobo, né, esse exemplo, eu tenho o tipo lógico. Bobo, assim, porque é bom em algumas aplicações, que vocês vão ver mais em outras aulas lá, que você pode trabalhar com tipo lógico para sinalizar algo, tá? E conforme o sinal, você seguir um caminho ou outro. Então, basicamente, os tipos de dados, porque a minha idade é um dado, o seu nome é um dado, a sua nota é um dado, o valor que está na sua conta bancária é um dado, né? O número da sua agência é um dado. Então, a gente manipula dados, né? Os dados, eles podem ser de algum tipo. Então, os tipos aqui vistos, tá? Que no caso, nessa pseudolinguagem, é o tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere e o tipo lógico, né? Então, já falei sobre eles, não é? Através desses exemplos, tá bom? O tipo lógico é o tipo booleano. Então, tem linguagens que têm um tipo chamado boolean, linguagem de programação, né? O caractere seria para definir variáveis do tipo string. Então, como a gente vai manipular dados, onde esses dados vão ser armazenados, não é? Vão ser armazenados na memória do computador, mas aonde exatamente? Em variáveis. Isso no que diz respeito a gente programar ou até usar uma pseudolinguagem como essa que está sendo usada, tá bom? Então, vamos lá. E o que a gente pode fazer com os dados? A gente pode realizar várias operações. Então, eu posso, por exemplo, realizar operações de matemáticas, somar, subtrair, posso inverter um sinal de um número, então eu tenho aí o mais, o menos, tá bom? Eu posso fazer divisão,
E olha que essa barrinha que você está vendo aí nessa tabela, ela faz uma divisão inteira. Então, 5/2 não vai dar 2,5. Se você usasse a calculadora lá no seu celular, tá? Eu estou balançando aqui o celular que não está aparecendo. Ai, tá aparecendo, tá? E você ia ter o 2,5. Mas aqui você tem que ver bem a regrinha na linguagem. Olha, a barrinha é o quê? Vai fazer uma divisão inteira, vai dar o quociente da divisão, tá bom? E aí eu tenho os operadores matemáticos também de multiplicação, né? Tá falando aí, ó, subtração, né, divisão, tá falando tudo de novo ali, juntando todo mundo, tá? Ah, mas se eu faço uma divisão e dá um resto, como é que eu faço? Por exemplo, eu pego 5 divido por 2, quanto é que dá? Dá 2 e sobra 1, não é? Se eu não tenho ali o 2,5, porque a barrinha me dá a divisão inteira, então como é que eu faço para pegar o resto? Né? Eu uso o mod ou uso o sinalzinho de porcentagem, tá? Então, se eu pego 5 mod 2, é o quê? É o resto da divisão inteira de 5 por 2, né? Que dá 1 o resto, né? E o últimozinho lá, que é um chapéuzinho circunflexo, é para potenciação. Então, é potência, né? Então, 5 elevado ao quadrado. Aí eu vou escrever 5, chapéuzinho 2, que dá quanto? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é 25, tá? Ainda podemos usar o sinal de mais para juntar, para concatenar. Então, eu quero colocar Rio de Janeiro. Então, eu boto a sequência de caracteres Rio, entre aspas, mais de Janeiro, entre aspas. Então, o mais, quando ele é usado com sequência de caracteres, ele vai juntar todas essas sequências de caracteres numa grande sequência de caracteres. Bom, existem também os operadores relacionais, eles permitem comparar. Então, tem o sinal de menor, o de maior, menor igual, maior igual. O diferente, olha o diferente como é que é, né? O sinalzinho assim, ó. Esse daqui é o diferente. Vou chamar a atenção para ele, ó. Essezinho aqui, ó. Tá? Tem o sinal de igual, tá? Aí é normal, né? De igual não tem estranheza nenhuma, tá? E agora eu tenho aqui um exemplo, né? E feito aqui na pseudolinguagem que a gente está utilizando, tá? Então, um minutinho. Que é do Visual G, né? Essa ferramenta Visual G que permite a gente trabalhar com algoritmos em pseudocódigo, usando as regrinhas dessa linguagem, tá bom? Então, eu tenho aqui um exemplo. Chegou mais uma pessoa, tá? Eu tenho aqui um exemplo, tá? Eu fiz isso no Visual G, tá? Eu tenho aqui o quê? O uso da atribuição, eu tenho o uso dos operadores matemáticos e eu vou ver entrada e saída. Então, através desse exemplo, né? Ah, mas eu não cheguei ainda nesse ponto. Não tem problema. O que vier é lucro. Pensa assim. Depois, você assiste a aula de novo quando você chegar naquele ponto lá. Você tem o vídeo do professor, tem um monte de vídeo lá, e aí você tem mais um aqui, tá bom? Então, o que vier é lucro. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um algoritmo que eu chamei de teste, tá? Toda aquela parte verde ali é a parte do comentário, que é só para quem lê o algoritmo, tá? No caso ali eu botei descrição, autor, data atual, tá? Então eu fiz no ano passado. E as variáveis, né? Lembra que nós falamos de variáveis, né? Lembramos? Então, a variável no 1 e a variável no 2. Ambas as variáveis no 1 e no 2 vêm depois da palavrinha var, que indica a variável. Quando eu vejo que eu tenho no 1 e no 2, o que que eu imagino? Tem uma área da memória que eu vou manipular essa área da memória através do nome no 1. E tem uma outra área na memória do computador que eu vou manipular através do número num2, o nome num2, tá bom? E eu estou dizendo, olha, tanto no 1, como se fosse uma caixinha, quanto no 2, como se fosse outra caixinha, olha, essas variáveis elas vão armazenar valores inteiros, tá? Aí começa o início do meu
do meu algoritmo, né? Da sequência de códigos. Ah, entrou. Tem uns que entram logo, outros não entram, tá? Então, eu vou trabalhar com a atribuição. O que que a atribuição faz? Ela permite, né, armazenar o valor específico ou o resultado de alguma expressão que vai ser calculada lá naquela variável que vai receber o valor, tá bom? Atribuição, que é essa setinha ao contrário aí, tá? Os operadores matemáticos vão fazendo as continhas e entrada e saída é o quê? É a parte de você interagir com o seu algoritmo. A entrada de dados é quando eu vou digitar algum valor, esse valor vai ser lido e vai ser armazenado numa variável. E a saída de dados é quando eu tenho alguma resposta dada pelo meu algoritmo que vai ser exibida na tela, tá? E tudo que eu digito também aparece nessa telinha preta, que é essa telinha com a qual eu interajo, né? O meu console, tá? Então, vamos ler o algoritmo. Depois, então, que eu declarei as variáveis no 1, 2, eu vou iniciar com os comandos, né? Tudo que está em verdinho com barra, barra é comentário, é só para a gente ler alguma orientação, enfim, né? Não é do que vai acontecer mesmo, tá? Às vezes é um lembrete, uma observação, tá? Então, começou na linha 12, tá vendo? Linha 12. Escreve L, é o meu comando. O que que eu escreva, desculpa? Escreva L. Escreva L, ele vai escrever e vai posicionar o cursor na linha de baixo. Então, esse escreva L aí é um escreva com o quê? Um Enter, que vai jogar o cursor na linha de baixo, tá? Se eu tivesse apenas escreva sem o L, ia escrever na tela, ia deixar o cursor posicionado no final da linha, tá? A mão está balançando aqui, mostrando o final da linha, tá? Então, vamos lá. Então, o que vai aparecer na tela? Você vê aqui na linha 12, vai aparecer o que está dentro do parênteses, testando operadores. Aí apareceu aqui, testando operadores. No 1 recebe 10, no 2 recebe 5. Então, lá na memória, a variável no 1 vai receber 10, a outra variável, que é o no 2, vai receber 5. Estou aqui tentando desenhar as caixinhas lá na memória, tá bom? Então, essas variáveis possuem esses valores. E aí vai na linha 15, vai ter o escreva L de novo, que vai escrever na tela tudo que está entre aspas. E quando aparecer uma expressão matemática, quando aparecer a variável, o que vai acontecer? Se aparecer a variável, vai ser o que está armazenado na variável que vai aparecer lá na tela. Se tiver uma expressão, vai ser o resultado da expressão que vai ser calculada, que vai aparecer lá. Então, vamos ver. Vai aparecer na tela aqui, valores, dois pontos, aqui, ó, valores, dois pontos. O quê? 10 e 5, tá vendo? Aqui, ó, segunda linha. Na linha 16, outro escreve L, escreva L. Soma igual, ó, soma igual. E o quê? O resultado da soma. Quanto é 10 mais 5? 15. Aí apareceu lá, soma igual a 15, tá? E assim vai, ó. Subtração igual a 5, porque foi 10 menos 5. Produto é a multiplicação. 10 vezes 5, 20. Apareceu lá o 20. 10 vezes 5. 10 vezes 5 é 50. Aí apareceu o 50. Né? Depois a divisão. 10 dividido por 5, 2. Vai aparecer lá o 2. Aí o resto, usando o sinalzinho de porcentagem, vai aparecer zero, porque 10 dividido por 5 deixa resto zero, tá bom? Potenciação, ele botou 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é esse número grandão aqui, ó. Tá? Que é 100 mil. Tá? Aí o outro, fazendo a entrada de dados. Na linha 22, que é essa linha aqui, ele solicita digite um valor depois da mensagenzinha. Aí eu digitei o valor. Eu digitei o valor 8. Ele está aqui, o valor 8, ó, que eu digitei. É porque essa é uma tela capturada do que eu já fiz, né? 8.
Esse valor 8 digitado vai ser armazenado, vai ser lido, vai ser armazenado aonde? Num 2. Então, na linha 23 tem um leia num 2. Significa o quê? Leia o valor e armazene na variável num 2. Quanto que eu tinha armazenado em num 2 antes? 5. Mas eu digitei o 8. Então, agora o num 2 variou. Não tem mais lá o 5. Agora é o valor 8. Isso é um 8 razoável aqui. Retiro o que eu disse. Não está razoável, não. Vou tentar escrever um 8 aqui. Isso aqui. Ó. 8. Tem que rir mesmo, porque isso aqui não é para amador, não. Escrever com isso aqui, tá? Então, ó, saiu um 8, pelo menos todo mundo reconhece, né? Então, no 2, agora tem o quê? Que dado armazenado? O 8. E aí eu vou para a linha 24. O que que a linha 24 vai fazer? Vai escrever na tela, né? Produto entre 10 com segundo número lido é igual a quanto? 10 vezes 8, que é 80. Então, vai aparecer 80 aqui. Pronto, tá bom? Apagar essa baguncinha aqui, vai ficar limpinho. Deixa eu tirar aqui para ver se eu ganho alguma coisa. Tá bom. Tudo bem, gente? Vou seguir. Se alguém tiver uma dúvida, interrompe, tá? Aí, eu agora tenho um outro exemplo. Esse outro exemplo já está trazendo para vocês o comando condicional. Então, quando você tem condições, tem tomada de decisão, não é? É porque aqui antes a gente só estava o básico lá, como eu falei, entrada e saída de dados, operador de matemática e atribuição, que chega lá e armazena um valor. Pode ser o resultado de uma expressão ou uma constante, um valor específico. Agora aqui a gente já vai podendo tomar decisões, né? Então, o comando condicional, ele pode ser simples. Se a minha idade é maior do que 18, então eu voto e posso acabar por aí. Aí fica, tipo, estranho, né? Pô, mas se a idade não for maior do que 18, né? Então, tem problemas, aí você vai trabalhar com comando condicional simples. Se então. Mas tem outros que não. Você vai precisar de dizer, e se não for tal coisa? Por onde que eu sigo, né? Então, se a idade é maior ou igual a 18, eu voto. Se não, não, tá? Mas aqui tem um exemplo mais assim de acordo, tá? Porque esse da votação tem várias outras questões, não é? Tá? Tem o pessoal entre 16 e 18, tem o pessoal menor que 16, tem um pessoal não sei se é 65 ou 70 que não vota, já nem me preocupo com isso porque eu voto, tá? Então tem várias condições lá a serem testadas. Aqui a gente quer pensar aqui no exemplo do comando condicional composto. Composto é quando tem se isso, então aquilo, se não, faça tal coisa, tá? Então, quando tem um se não. Quando é só se então, é o comando condicional simples. Então, aqui eu tenho, então, um exemplo clássico para saber se o número é par ou ímpar, tá? O que é o número par? O número par é quando ele é dividido por 2, deixa resto zero. Então, 4 é par, porque 4 dividido por 2 dá resto zero. Não importa quanto é o resultado da divisão, importa qual é o resto. E o 5? O 5 é ímpar, porque se eu pego o 5 e divido por 2, deixa resto quanto? Deixa resto 1, né? 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Aqui a gente está usando lá o Visual G, não é isso? Tá? Porque eu testei. Tem aqui, ó, a tela capturada do Visual G, tá? De nada, Thiago. Então, tá aqui, ó. Tem a parte do editor, tem aquela telinha, aquela janelinha do console que você interage, tá?
Aqui tem uma área de visualização do resultado, tá? E tem aqui aquela área onde ele mostra as variáveis, o tipo delas. Ele não escreve inteiro, ele bota aí, não, ele abrevia. O valor da variável. Quando a variável muda, você vê o valor mudar aqui, tá bom? Então, isso é legal. Já pensou fazer só no papel? Então, assim, você consegue visualizar, interagir, né? Fazer assim, ó, digitar um valor solicitado, tá bom? Então, porque a questão aqui é a lógica de programação, mas você vê, deixar a coisa menos abstrata, é legal. Então, vamos ver aqui. O meu algoritmo se chama Parimpa, eu tenho uma variável só que se chama num, tá? Ela vai armazenar o número inteiro. Parimpa é só para inteiros, tá? Aí eu tenho o início e o fim do meu algoritmo, tá vendo? E aqui eu estou sempre trabalhando com esse escreva L, né? Porque ele imprime na tela e já posiciona o cursor na linha de baixo. Então, ele vai escrever na tela para o ímpar. Aqui, ó, em um ponto de interrogação. E ele vai solicitar, aqui, ó, escreva, né? O conteúdo do escreva vai lá para a minha janelinha que eu vou interagir. Ó, digite um valor inteiro. Então, ele está me pedindo o valor inteiro. Eu vou digitar o valor 4, tá bom? E 4 vai dar o quê? Vamos ver na próxima telinha. 4 é par? É. Por quê? Porque 4 dividido por 2 dá 2, mas eu estou de olho no resto. Vai deixar resto zero. Então, eu vou aqui mostrar, é o mesmo algoritmo, tá bom? Mas eu só estou aqui mostrando que eu digitei o número 4. Aqui, ó, digitei o número 4. E ele me disse que 4 é par. Ainda bem que ele disse isso, né? Que é de verdade par. Então, vamos entender aqui o que o algoritmo fez. Quando eu digitei o valor 4, né, eu digitei o 4 e apertei o Enter, tá? Alguém levantou a mão, né? Deixa eu só terminar a explicação do exemplo, aí você já pergunta. Eu digitei o 4 e apertei o Enter. E o Leia foi lá e fez o que o Leia? Ele leu o valor 4 e armazenou lá na memória na variável num, porque está escrito Leia num. Então, a variável num armazena o quê? O valor 4. E aí, quando eu for testar aqui, quando eu for testar se num porcentagem 2 é igual a zero, ele vai ver o conteúdo, o valor armazenado na variável num. Qual é? 4, que foi o valor lido, que eu digitei, e o Leia foi lá, pegou e armazenou, né, na variável, tá? Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer que 4 dividido por 2 deixa resto zero. Eu estou usando aqui o sinalzinho de porcentagem que faz o quê? O cálculo do resto. A condição do meu C vai ser verdadeira. E o que que o condicional quando você aprende lá no livro didático, o que ele te fala? O que ele te ensina? Olha, se a minha condição é verdadeira, entra dentro do C e executa tudo que está lá dentro. Mas se a minha condição for falsa, não é dentro do C que você vai entrar, vai ser dentro do C não. Poxa, a condição foi verdadeira ou falsa? Foi verdadeira. 4 é par? É. 4 dividido por 2 deixou o resto zero? Sim. Então, eu vou executar o que está dentro do C. Escreva L, que vai fazer o quê? Vai imprimir na tela tudo que está entre aspas e o conteúdo das variáveis, não é? E vai posicionar o cursor na linha de baixo. Então, vai escrever o quê? O escreva L. 4, que é o conteúdo de num, é par. Então, foi o que apareceu na tela. 4 é par. Tá bom? E esse fim da execução no programa é dele mesmo. Eu não fiz nada para que isso aconteça. É dele mesmo. Ele sempre dá uma finalizada. Tá bom? E é isso. Aí, se você olhar nessa parte aqui, ó, olha o valor 4 aqui, na variável num. Se eu fizesse alguma coisa nesse algoritmo, mudar, né, um num de 4 para 10, você ia ver aqui nesse passo a passo. É legal isso. Tá? Tudo bem?
Alguém tinha levantado a mão, mas eu não estou vendo mais mão nenhuma levantada. Tem alguma dúvida, gente? Tá bom. Então, vou seguir aqui. Eu estou fazendo um apanhado de vários comandos, tá? Então, mas eu não cheguei nessa aula. Aquilo que eu te falei, você pega uma ideia, é lucro, depois você assiste de novo, mas você tem os vídeos também, tá? Então, ó, usando o comando de repetição enquanto faça. Se eu quero trabalhar com repetição, né? Enquanto uma condição for verdadeira, faça isso. Eu tenho o comando enquanto faça, por exemplo, tá? Enquanto tiver calor, deixa o ventilador ligado, né? A gente não fala alguma coisa assim? Ah, mas não tá mais calor. Ah, então pode desligar, tá? Tô dando um exemplo assim bem bobinho, tá? Vamos para um exemplo aqui que vocês têm semelhantes lá no material de vocês, semelhantes. Porque esse daqui eu cheguei lá e fiz, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um algoritmo de nome teste, eu tenho uma variável de nome num que vai armazenar valores inteiros. E o início do meu algoritmo está aqui na linha 10, tá bom? E eu gosto de pular linha, que eu acho que fica visualmente melhor, mas o primeiro comando está aqui, a primeira instrução, né? Está aqui. Num recebe 1. Num é que é uma variável que está armazenando o valor 1 inicialmente, tá bom? Aí escreva L, valores de 1 até 5. Aí aqui, ó, valores de 1 até 5, apareceu aqui nessa área de visualização. Não trouxe aquela outra, não, acho que essa é mais nítida, tá? Mas lá eu quis te mostrar tudo, tá? Aí chegou aqui na linha 13, Fazendo o melhor que eu posso. na linha 13 eu já falei, ó, valores de 1 até 5. Vai chegar na linha 14, agora é a 14. Enquanto for verdade essa condição, faça. Faça o quê? Todas as instruções que estão dentro do enquanto. Tudo que está aqui dentro. E aí, quando a gente chega no fim do enquanto, é como se tivesse uma cordinha que puxa a gente para a linha do enquanto de novo. E aí a gente testa. Se a condição for verdadeira, a gente mergulha dentro do enquanto, executa tudo que está lá dentro. Control o fim do enquanto, a cordinha puxa você para a linha do enquanto. Ué, mas quando é que isso vai parar? Quando a condição na linha do enquanto for falsa. Enquanto ela for verdade, você vai entrando dentro do enquanto, executando tudo lá dentro. É o que a gente chama de loop, tá? Isso é um loop, tá? Repetição é um loop. Então, aí aqui, ó. Então, vamos fazer aqui, ó, na nossa mente aqui, tá? O num começou com 1. Esse 1 ficou muito do esquisito. Vou tentar escrever um mais bonitinho. Pronto. Ai, meu Deus. Ficou pior ainda. Vamos no dedo mesmo, gente. O dedo é mais fácil, tá? Num recebe 1. Ok. Então, lá na memória está esse 1. Dentro da variável num. Pensa que é uma gavetinha, uma caixinha na memória. Aí chegou lá. Escreva na tela, né? Valores de 1 até 5, tá vendo? Na telinha à sua direita. É verdade que num é menor ou igual a 5? É verdade. Então, enquanto for verdade que num é menor ou igual a 5, e é verdade porque num vale 1, né? Faça o quê? Escreva na tela 1. Tá vendo? Ele escreveu na tela o conteúdo da variável 1. Note que eu sempre falei para você, escreva L é o quê? Ele escreve e bota o cursor na linha de baixo. Assim, o que vier escrito depois vai estar na linha de baixo, tá? Mas depois que ele escreveu, o que que ele fez? Ele atualizou a variável num. A variável é porque ela varia, não é? Então, o num, ele vai receber o valor que está lá armazenado, que é quanto? Que é 1, né? Que eu tentei desenhar ali, né? Mas não deu, tá? Então, o num vai receber o valor que está lá armazenado, que é 1, mais 1. Quanto é 1 mais 1? 2. O resultado de 1 mais 1, que é 2, vai ser atribuído à variável num, lá na memória. Então, eu tenho que a variável num, que está aqui à esquerda, né? Vai receber 1 mais 1.
que é quanto? Que é 2. Variável acabou de mudar para 2. Então, ó, num vale 2. Mas para onde que eu vou? Fim do enquanto não é o fim. Te puxa lá para a linha do enquanto e você testa 2 menor ou igual a 5? Sim. Mergulha no enquanto e vai e faz o quê? Escreve na tela o 2. Ó, escreveu o 2 na tela. Tá? Escreveu o 2 na tela. E depois vai para essa linha 16 aqui, ó. Essa linha 16 que está fazendo o quê? Ajusta o num. Num, que está aqui à esquerda, né? Vai receber o valor de num, que é 2 mais 1. 2 mais 1 dá quanto? 3. Então, 3 vai ser atribuída à variável num. E num agora vale 3. Aí volta para a linha do enquanto. 3 menor ou igual a 5? Verdade. Mergulha no enquanto. Escreve o que na tela? 3. Aqui apareceu 3 na tela, tá bom? E depois o num vai para quanto? Para 4. Volta na linha do enquanto. 4 menor ou igual a 5? Verdade. Mergulha. Escreve 4 na tela. Escreveu 4 aqui na tela. E o num vai receber 4 mais 1, né? Porque essa setinha invertida aqui é a atribuição. Que está à esquerda recebe o que está à direita, tá? Então, aí o que eu tenho? Né? 4 mais 1, 5. Num vai receber 5. Né? Eu já estou no 5, né? Volta lá. 5 menor ou igual a 5? Verdade. Menor ou igual? Entra. Escreve 5 na tela. Escreveu aqui. Tá? E depois, o num passou para quanto? 5 mais 1, 6. Num agora vale 6. Né? Volto na linha do enquanto e testo. 6 é menor ou igual a 5? Falso. Então, não entro mais no enquanto. E aí, o que meu algoritmo imprimiu na tela? Imprimiu na tela os valores de 1 até 5, tá? Tá bom, gente? Esse é o enquanto faça. O enquanto faça, ele, via de regra, ele tem 3 partes. Ele tem aqui a parte da condição, tá? Ele tem a parte da inicialização da variável que vai estar aqui, ó, na condição, no teu teste lógico, e ela tem a parte lá dentro do enquanto, que é a parte onde a variável vai variar. Eu sei que é redundante falar variável, variar, mas é justamente para, né, variável varia, tá? Então, ela tem 3 partes, né? O comando enquanto tem 3 partes. A parte da inicialização, isso aqui é só um exemplo, tem várias possibilidades, mas tem a inicialização da variável que vai ser aqui testada e vai estar no controle dessa repetição. E tem aqui o ajuste dela, porque se você não ajustar a variável, já pensou se o 1 não virasse 2, não virasse 3, ele ficasse em 1, eu ia ficar, ó, eternamente testando 1 menor igual a 5, 1 menor igual a 5. Se eu não fizesse, né, essa linha aqui, ó, eu não recebe no mais 1, tá? Então, tem que ter uma movimentação, né? Para a coisa não ficar ali empacada eternamente, tá? Então, essas 3 partes. E aí, essas 3 partes podem ser reunidas, simplificadas, se você usar um outro comando de repetição, não aqui no enquanto. Enquanto você vai ter essas 3 partes bem definidas, bem posicionadas, mas um outro comando de repetição, o comando para, tá? E aí, vamos lá para o para. Olha lá. Aonde a gente vê a inicialização? Aqui, ó. Para o num de 1 até 5, faça, tá? Você vê, olha, vou voltar lá de novo, ó. Só o escreva L que vai ficar dentro do para. Esse num recebe num mais 1, vai ser colocado aonde, tá? Ó, voltando para o para. Ele vai ser colocado... Ui, desculpa, voltei demais. Aqui, agora sim, na tela do para, tá? Ele vai ser colocado quando a gente falar do incremento.
tá? Mas a variação, né, de 1 em 1, o incremento, né, de 1 em 1, né? Tá somando sempre de 1 em 1, que a gente chama de incremento, tá? Estamos. Então, quando o incremento é 1, o para, você não precisa especificar que o incremento é 1, tá? Então, olha só. O algoritmo teste, variável num, início, valores de 1 até 5, igualzinho o outro. E aqui o trechinho do para, fazendo o quê? Dizendo que o teu num começa de 1. Dizendo que o teu num, eu quero pegar até 5, porque é até 5 que eu quero imprimir na tela. Ah, mas como é que de 1 vai para 2, de 2 vai para 3, vai variando de 1 em 1? O incremento é 1. Então, o para, quando o incremento é 1, não precisa registrar. Ah, mas se fosse de 2 em 2, aí você teria que escrever que o incremento é 2. Se fosse para diminuir de 1 em 1, porque você também pode diminuir de 1 em 1, de 2 em 2, você também registraria que é menos 1, que é menos 2, tá bom? Então, é só mostrando aqui que o para, ele realmente ele deixa tudo assim mais assim reduzido, tá bom? Daqui, porque na hora de estudar, né, se você quiser pausar, tá tudo direitinho, tá? Aqui é um exemplo que eu estou reunindo condicional com comando de repetição, tá? O que que esse algoritmo está fazendo? Ele está, ó, escrevendo na tela, na linha 14, a mensagem: quais são os múltiplos de 5? Aqui, ó, tá? E ele está na linha 15, começando o comando de repetição para faça, tá? E aqui está o final do para, na linha 21, tá? A gente sabe que tudo que está dentro do para vai ficar sendo repetido. E o para está indo de 1 até 6, tá? De 1 até 6. Está usando uma variável de nome contador, que foi declarada aqui em cima, ó, contador. O contador é como se fosse alguém que está falando, ó, primeiro, 2, 3, e vai contando até 6, para saber quantas rodadas você vai fazer o que está lá dentro do para, tá? O que está sendo feito dentro do para? Dentro do para, eu estou fazendo o quê? Estou escrevendo na tela, digite um número, essa mensagem está sendo escrita na tela. Eu estou mandando ler um número, o valor digitado vai ser lido e vai ser armazenado na variável num, tá? Essa variável num, que tem o valor armazenado, mas que valor é esse? Que foi digitado por quem está lá usando, né? O Visual G, tá? Esse valorzinho digitado vai ser armazenado na variável. E aí eu vou olhar para a cara dessa variável, isso é maneira de falar, entre aspas, né? O valor da variável vai ser olhado, vai ser testado se o valor que está lá armazenado em num, se ele dividido por 5, deixa resto zero. Os números múltiplos de 5 são o quê? 0, 5, 10, 15. Esses são os múltiplos. São números, né, variando de 5 em 5. Tá? Então, esse número digitado pelo usuário, tá? Vai ser lido, vai ser armazenado na variável num com a ajuda do leia. Depois eu vou lá para o comando condicional simples, porque não tem um senão, é um se então, né? Sem o senão, e vai testar. É verdade que o conteúdo de num dividido por 5 deixa resto zero? Eu poderia ter usado o sinalzinho de porcentagem ou o mod. Usei o mod, que estão as duas possibilidades que a gente falou lá no início. Se for verdade que o resto da divisão do número por 5 for zero, então eu vou escrever na tela que o número é múltiplo de 5, tá? E quantas rodadas eu vou fazer disso? De pedir o número, digitar o número ser lido e o número ser testado se ele é múltiplo de 5, né? Quantas rodadas? 6 vezes, né? Porque eu tenho um contador que está contando de 1 até 6.
Pensa que é uma pessoa contando 1, 2, 3, até 6. Aí você vê na tela lá, ó, né, aqui essa telinha preta, né, do console, tá? Quais são os múltiplos de 5? Digite um número, eu digitei o 10. Aí ele disse, 10 é múltiplo de 5. Digite um número, aí eu digitei 4. Aí não falou nada. Aí digite o número, botei 6. Ele não falou nada. Digite o número 20. 20 é múltiplo de 5. E eu fiz isso quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Porque o contador aqui, ó, nesse par aqui, vai de 1 até 6. 6 rodadas. 6 rodadas do que tudo que está aqui dentro para ser feito, tá? Se você ainda não viu o comando de repetição, fica tranquilo. Você vai lá ver vários vídeos, né? Vai ter os exemplinhos, tá bom? Aí depois você pode retomar aqui. Tá? Aqui tem um exercício discursivo, tá? Escreva um trecho no algoritmo anterior para que seja fornecida a quantidade de números múltiplos de 5. Então, vamos olhar de novo o exercício anterior. Você já sabe aqui que é para o quê? Acrescentar, na verdade, um trecho, tá? Um trecho que vai fazer parte daquele algoritmo, para que seja fornecida a quantidade de múltiplos de 5. Aonde aqui nesse algoritmo a gente vê os múltiplos de 5? Nessa parte do se, então, que ele testa, se o número dividido por 5 deixar resto zero, então escreva, ele é múltiplo de 5. Eu não quero mais escrever que ele é múltiplo de 5. Eu quero contar ele como um múltiplo de 5. Por exemplo, aqui, quantos daqui que eu, né, testei aqui que era múltiplo, não era múltiplo, são múltiplos de 5? Quantos? O 10, o 4 não foi, o 6 não foi, o 20, esse número aqui, o 8 não foi, o 25. Então, esse exercício que é o quê? Que ao invés de eu dizer, fulaninho é múltiplo de 5, não, eu quero contar. E no final dizer, olha, no caso aqui, se fosse esse exemplo, né? Esse teste aqui, eu tenho 3 múltiplos de 5, entendeu? Dá a quantidade de múltiplos de 5. Então, é isso que o exercício está fazendo, tá? Então, a gente precisa de entre aspas, alguém para fazer a contagem, né? Tá bom? E isso aí, Eduardo, vai acrescentar uma variável para ela fazer a contagem dos múltiplos de 5. E já pensou se eu não digitar nenhum múltiplo de 5? Se eu só botar número que não é múltiplo de 5, qual vai ser a quantidade de múltiplos de 5? Vai ser zero, não vai? Então, essa variável que vai armazenar a quantidade de múltiplos de 5, ela precisa ser inicializada com um valor, tá? Que não pode dar errado no final, né? Se for o caso de eu não ter nenhum múltiplo de 5, por exemplo, né? Vai ser inicializado com um valor zero. Você vê aqui, nesse aqui, que a minha variável contador também faz uma contagem. Ela faz uma contagem de quantas rodadas eu vou ficar ali entrando, lendo o número e testando se ele é múltiplo de 5 ou não, não é? E essa contagem começa de 1, porque eu quero contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mas, nesse exercício aí que eu estou pedindo, eu posso começar a minha contagem de 1? Não, tem que começar a minha contagem de 0, porque pode ser que eu não tenha nenhum múltiplo de 5. Se eu só digitar um número que não seja múltiplo de 5, eu não vou ter, né? Tá? Então, deixa eu limpar aqui, ó. Pronto. Eu já vou passar para o gabarito pelo avançar das horas, tá, gente? Então, assim, já discuti, assim, como que seria a solução, né? Vou aqui colocar, mas assim, você falar assim, poxa, tem exercício para você fazer, né? Você pode pegar esse algoritmo e testar lá no Visual G, não é? Acho que você tem que testar todos os exemplos, tá? Porque só assim que você vai aprender melhor, tá?
Então, a solução está aqui, né? Aí eu foquei mais nessa parte, olha só. Eu tenho aqui, então, vou adicionar uma variável, que é conta multi, né? Foi o que o esqueci o nome que falou, tá? Um aluno falou aqui. Eu falei o nome dele, mas eu esqueci o nome dele, tá? Porque eu estou vendo um monte de nome aqui na minha frente. Então, conta multi vai ser essa variável para armazenar quantidade de múltiplos de 5. Essa variável aqui na linha 13 vai ser inicializada com 0, né? Pelo que eu já expliquei. Toda aquela, o resto do meu algoritmo ficou basicamente a mesma coisa. Olha, vamos contar a quantidade de múltiplos de 5, né? Eu só botei a mensagem de acordo com a proposta do algoritmo agora. O contador continuou o trabalho dele, ele não perdeu o emprego, ele continua contando de 1 até 6. Aí eu continuo pedindo, digite o número, eu continuo lendo o número, eu continuo testando se o número dá resto 0 se dividido por 5. Estou usando o mod, lembra? Que é a mesma coisa que sinalzinho de porcentagem, lembrado no início. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, a contagem de que maneira eu vou atualizar a variável conta multi. A conta multi vai receber a conta multi de antes, que pode ser 0, que vai ser 0 no início, mais 1. Então, sempre pegar o antes mais um, o antes mais um e atribuir a variável. Isso faz com que a variável seja atualizada, seja ajustada e armazene uma contagem para a gente, tá? Então, vai contando de 1 em 1, mas só vai ser somado mais 1, só vai ser ajustada se a condição for verdadeira, tá? Então, aqui estou mostrando para vocês à direita, nessa telinha do console, né? Todas as mensagens colocadas na tela com escriva L, tudo que eu digitei também aparece na tela, mas vai ser lido, né? Vai ser feita a entrada de dados com leia. E no final aparece lá a quantidade de múltiplos de 5. Quantos múltiplos de 5? Eu dei o 10, o 5, o 4, eu esqueci um 3, 2, 15. Bom, foram 3 múltiplos de 5. Pronto, tá bom? Então, aqui a questão foi eu fazer um ajuste no contador. Que contador é esse? É aquele que conta a quantidade de múltiplos, tá? Não é o contador de cá, que é o nome da variável, tá? Aquele que faz a contagem, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem? Aí agora eu trouxe um exercício de múltipla escolha, tá? Múltipla escolha, que eu vou fazer com vocês, tá? Ele é mais, né, mais cheio de coisinhas, não é? Aí, a minha proposta é a gente ler tudo, depois a gente vai para a próxima tela fazer tipo um teste de mesa. Aí, o teste de mesa já vai dar a resposta para a gente marcar a opção tranquilo, tá? Dá a resposta, assim, né, na maior parte. Então, na prova de Madalena, serão cobrados os comandos condicional de repetição. Está usando aqui, ó, o se, então, se não, comando condicional composto, está usando o para, tá? Considere o algoritmo com as afirmativas a seguir e depois assinale a opção correta. Não adianta olhar aqui assim e aqui assim, é bom fazer mesmo, tá? Então, as afirmativas serão impressos valores tais, um em cada linha. Serão impressos valores tais, um em cada linha. O pseudocódigo testa se o valor de i é múltiplo de 3. O valor 6 é impresso apenas uma vez. A variável j precisa ser convertida para inteiro. Tem coisas assim que você já vê. Ih, já tem resposta aqui? Vou fazer com o pessoal, tá? Depois eu vou olhar aqui, ó. Olha o chat. Olha o chat aqui. Isso. Tá. Então, vamos lá. Eu venho para cá e vou fazer o teste de mesa com vocês. Depois a gente volta no enunciado, tá? Porque o teste de mesa já vai dar
uma boa, assim, direcionada para a gente. Então, vamos lá. Algoritmo encontro, variável J é a única variável. Ó, tem aqui o para, tem aqui o se, então, né, com se não, tá bom? O que que a gente sabe? Que o J vai assumir valores de 1 até 5. De fato, olha aqui a minha tabelinha aqui no meu teste de mesa, tá? O meu J está aqui, ó, assumindo valores de 1 até 5, tá? E eu vou testar. Vamos entender o que que tem nesse condicional. Eu vou testar se J mod 3 é igual a zero. O que que é testar isso? É verificar se J é múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3 que a gente conhece na vida? 0, 3, 6, 9, 12. Então, quando você olha, né, e já estudou que o mod me dá o resto da divisão entre o inteiro e outro, né? Você entende, quando eu uso mod 2, é verificar se é par. Se é mod 3, mod 5, mod isso, mod aquilo, é verificar se é múltiplo daquele. Aí você já sabe, lembra da tabuada, né? 0, 3, 6, 9, 12, 15, assim vai. Então, quando você faz esse teste aqui, você já olha ele mais rápido. Entende mais rápido o que ele está fazendo, né? Então, aqui, o que está dizendo aqui? Olha, se é múltiplo de 3, eu vou entrar dentro do C. O que que faz dentro do C? Eu escrevo o resultado de J vezes 2. Eu multiplico por 2 o valor de J. Escrevo na tela. Se não é múltiplo de 3, se é falsa essa condição, eu entro no senão. O que que dentro do senão é feito? Eu escrevo na tela o valor de J mais 2. Você vê que nem aqui dentro do C e nem dentro do senão, o J muda. Eu só pego o valor de J, multiplico por 2, se a condição do C é verdadeira. E somo mais 2, se a condição do C é falsa. E eu faço essa rodada aí, ó. Quantas rodadas? Né? 5 vezes. Né? Então, tá vendo aqui, ó? O J tá tanto servindo para me dar um valor para eu testar, se dividido por 3 dá resto zero, quanto o J também está servindo como o quê? Aquele que está me ajudando a ver quantas rodadas eu vou fazer esse teste aqui, esse condicional, tá? E assim, fazendo uma análise mais rápida, assim, né? Você já faz até um teste de mesa mais rápido também, tá? Mas saber o que vai para a tela é bom fazer. Então, vamos lá. J começou com 1, tá aqui na minha tabelinha, tá? E aí eu entro, mergulho, lembra? Mergulho dentro da repetição, no caso é um para, podia ser um enquanto, mas é um para, e vou testar se o J, que vale 1, se ele dividido por 3, deixar resto zero. Não, o resto é 1. Então, se o resto é 1, a condição é falsa. Se a condição é falsa, vai no senão. E o senão faz o quê? Pega o valor de J, soma 2 e joga na tela. Então, joga 3 na tela. Tá? E aí, eu vou para a próxima rodada. Na próxima rodada, o que que eu tenho? J é 2. 2 é múltiplo de 3? Não. Vou de novo no senão. O que que eu jogo na tela? 2 mais 2, que é 4. Olha o que está acontecendo. Eu estou até assim mostrando a tela aos poucos, tá bom? Mas, na verdade, a gente vê depois direto, né? Só para você ver o passo a passo, tá? Então, eu tenho 3 e 4. Aí eu venho em J e pego o J igual a 3. Tá aqui, ó, na minha tabelinha, 3. 3 é múltiplo de 3? Sim. A condição do C vai ser verdadeira. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o valor de J, que é 3, vou multiplicar por 2, vai dar 6, e vou jogar na tela. Tá vendo? Agora, vem lá, pega J igual a 4. 4 mod 3 é igual a 0? Não, porque 4 não é múltiplo de 3. Então, vou entrar no senão de novo. Vou pegar o valor de J mais 2. 4 mais 2 dá 6. Olha aqui o que está acontecendo com a tela. Tá vendo? Né? Estou só mostrando passo a passo, né, o que a gente vê na tela. Aí vai de novo. 5. Tá? J vai para 5. Lá na linha do para, ele é incrementado, que o incremento, quando a gente não especifica, é de 1. Lembra que eu falei?
J é 5. 5 mod de 3 igual a 0? Não. 5 não é múltiplo de 3. Então, vou entrar no senão. 5 mais 2, 7. Então, está aqui. Então, quais os valores que foram impressos na tela? Né, que a gente vê no final. 3, 4, 6, 6, 7. Tá bom? Aí eu vou pular pro... Ai, mostrei o gabarito, né? Vou aqui, ó. Vamos ver o que está certo e está errado. Né? Ó, afirmativa, afirmativa. Tá? Serão impressos os valores 3, 4, 6, 6, 7? Sim, ó. 3, 4, 6, 6, 7. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Serão impressos os valores 3, 4, 6, 7? Não, essa está errada. Né? Ela botou um só 6, né? Quando aparece o 6 duas vezes. O pseudocódigo testa se o valor de I é múltiplo de 3. Não tem nem I, né? Isso aqui eu acho que foi uma coisa meio doida. O valor 6 é impresso apenas uma vez? Mentira. O valor 6 é impresso duas vezes, não é isso que a gente viu aqui no teste de mesa? A variável J precisa ser convertida para inteiro? De forma nenhuma. Por que ela é convertida para inteiro se ela foi declarada como um valor inteiro? Né? Então, qual é a opção que as afirmativas... Espera aí, aqui. Aqui, isso aqui, o meu desenho saiu horrível aqui, ó. Pseudocódigo deixa o valor de I. Ih, gente, aqui tinha que ser J. Erro de digitação. Falha técnica aqui na hora de digitar. Aqui teria que ser J, tá bom? J. Isso aí não foi pegadinha, tá? Eu que não enxerguei na hora de colocar. Então, como não é uma questão de prova, então ninguém vai ganhar ponto. Então, eu estou acertando aqui, ó. Pseudocódigo testa se o valor de J é múltiplo de 3. Verdade. Tá? Achei estranho só ter uma opção verdadeira. Você vê que não tem nenhuma aqui da A, B, C, D, E. Não tem ninguém aqui com uma só afirmativa verdadeira. Então, aqui é porque o erro de digitação, J, tá? Então, o pseudocódigo testa se o valor de J é múltiplo de 3. Verdade, né? Porque eu consertei para J. E o resto tudo é falso, tá? Então, considerando que eu consertei aqui J, tá? Eu vou fazer esse acerto quando eu for compartilhar dentro do chat, como eu expliquei no início, tá bom? E às vezes o olho não capta, ó, mas aqui é J. Tá mais IJ, às vezes pequenininho. Pronto. Aham. Tá. Eu tenho que daqui a pouco sair, gente, para o outro encontro, tá bom? Então, aqui é J, tá certo? J. Então, a opção correta é a letra A e o gabarito é a letra A. Mas eu vou consertar isso para disponibilizar para vocês o certinho, só um acertinho. E é isso, minha gente, tá? Deixa eu apagar aqui para deixar limpinho, tá bom? É J, mas deixa o J aqui, ó, porque isso vai estar na gravação, né, gente? Variável J, tá bom? É isso, meus queridos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Eu já vou correndo para outra turma, tá? Nós ficamos aqui 1 hora juntos, passou muito rápido. Na verdade, 1 hora e 4 minutos, tá? Porque a outra turma era 8h20, né? Mas eu fico com eles depois ali um pouquinho, não tem problema não, tá bom? Muito obrigada pela presença, tá, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, Alexander? Você levantou a mãozinha. Não, levantei não, desculpa aí. Não, não tem problema não, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada. Agradeço, Raquel. Obrigada, Igor. Obrigada, Jonatas. Muito obrigada, gente. Olha só, qualquer dúvida, perguntem. Fórum de dúvidas. Pode ser por e-mail também, tá bom? Fórum começou hoje, fórum temático, tá?
Obrigada, Marcos. Obrigada, André. Tá? E eu vou, então, me despedindo. Um beijo para vocês. Fiquem na paz. Vou tirando aqui o compartilhamento com calma. Lembra que eu falei que eu vou disponibilizar tanto a gravação quanto esse arquivo aqui, né, no chat, tá? Vou sinalizar no fórum de informações para ninguém ficar perdido, quem por acaso faltou, tá bom? A nota dos 10 pontos vai ser no máximo em uma semana, tá lá. Fiquem tranquilos, tá bom, minha gente? E é isso aí. Vou parar a gravação. Um abração. Parar a gravação assim, né? Ninguém abriu a câmera hoje. Ah, um abriu a câmera. Porque é muito estranho, eu fico só me vendo aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Vou parar a gravação então, agora depois com todo mundo aparecendo. É bom, né? Fica mais bonito, né? Tchau, meus queridos.